Almoço Grátis, com Ricardo Galo. Doutor Ricardo Galo, hoje eu tô aqui no estúdio. Olá você, tô vendo aqui você. Galo, inflação. Aliás, você vem falando e chamando atenção para a inflação, não é de hoje, né? Você tá falando, tá chamando a atenção das pessoas. E inflação não é papo de economista, né? Porque, em geral, economista, principalmente como o Galo, pessoas bem-sucedidas, elas perdem menos com a inflação do que as pessoas que estão lá com um salário mais apertado. Então, precisam saber que inflação é uma coisa da vida real. E, justamente, a inflação, nesse momento, é energia elétrica, alimento, quer dizer, é o coração, né, Galo? É aquela que tem uma... Ela se espalha por toda a economia e nós já estamos passando o centro da meta agora, sendo que a meta é para o ano. Projetando o que para o ano? O que você espera? Como é que isso termina? Claro que vai ter uma queda inflacionária nos próximos meses, não vai ficar sendo sempre esse número assombroso, mas conta para nós, qual é o problema do que está acontecendo? Tem um problemão? Você entende que isso vai se acomodando? Ou vamos ter mais susto aí pela frente, porque as pessoas estão chocadas. Esse ano, 12 meses, carne 40%. Pô, 40% é coisa do Brasil velho, de quando eu e você éramos garoto, pô. É verdade. Bom, boa tarde, bom tê-lo aqui de volta, Eneg. De fato, os números de inflação vêm assustando e surpreendendo a todos, né? Os próprios economistas, para vocês terem uma ideia. Eu não sou economista, sou engenheiro. Não confunda, por favor, não confunda. Mas os engenheiros bem-sucedidos também sofrem menos com a inflação. Eu sou engenheiro que está no mercado já há mais de 35 anos. Você é engenheiro de qual formação? De qual a sua escola? De produção. Produção. Eu tenho um filho que está fazendo engenharia de produção. E tem muito engenheiro de produção no mercado financeiro. Tem muita... Vai terminar como um engenheiro que virou suco. Não sei se você se lembra. Sim, lembro. História, opa. Que o engenheiro que não arrumava emprego, né, na indústria, na época, quando eu me formei, e aí a gente acabava indo para setor de marketing, consultoria, banco. Não tendo o que fazer, ficou bem sucedido. Sorte. Então, chama-se estar no lugar certo, na hora certa, com muita sorte. Entendeu? Então, graças a Deus, eu tive essa sorte. E eu estava falando aqui de inflação, a coisa está pegando mesmo, né? A inflação nos últimos 12 meses estão andando a 8% ao ano, a meta é 3,75%, então estamos andando uma velocidade mais que duas vezes acima da meta para esse ano, que obviamente não vai ser atingida. As expectativas dos economistas é que a inflação esse ano passe de 6%, contra uma meta de 3,75%. Então, o Banco Central independente vai ter que fazer no seu primeiro ano de independência, o Banco Central vai ter que ir no Congresso, mandar uma carta para o Senado explicando porque não cumpriu a meta por módicos 100%. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque a inflação tem um componente social que você falou, e a conta é muito simples. Uma pessoa que tem um reajuste salarial anual que acompanha a meta de inflação e coisa e tal, esse ano está recebendo uma alta de 3%. Isso basicamente é o que está subindo o salário médio na economia, o rendimento médio na economia daqueles que estão empregados. Com uma inflação de 8%, no final de um ano, essa pessoa perde 5% do seu valor de compra, seu poder de compra. É como se o salário tivesse caído 5%. Isso equivale, em termos de perda de massa salarial na economia, como se o desemprego saísse de 13%, 14% vamos digitar, e fosse para 19%. Então é um choque muito grande no poder de compra das pessoas, na capacidade das pessoas terem de adquirir bens e de sobreviver. Então tem um aspecto social super nefasto. Além disso, o dinheiro que você deixa no banco, ele perde valor, então você deixa lá o dinheiro aplicado na poupança. Lá, vamos supor, você deixa lá 50 mil reais e no final de um ano você tem um pequeno juro, só que a inflação foi de 8%, o poder de compra daqueles 50 mil reais cai para o equivalente para 46%. É como se você estivesse pagando 8% ao ano para ter dinheiro. Então é um confisco inflacionário. Isso, inclusive, está ajudando o Brasil, o governo, não o Brasil. O governo, o Estado, a diminuir a dívida pública, porque com a inflação subindo, o valor da dívida cai, né, como ele paga juros abaixo da inflação,
e com isso o endividamento do governo cai, a arrecadação de impostos sobe, por quê? Porque os impostos incidem sobre o faturamento, né, das empresas que acompanham a inflação, e com isso o governo melhora a situação fiscal. Então isso é a solução do problema fiscal, essa é a solução maléfica que os governos na década de 80 e 90 no Brasil tentaram, e terminou mal, entendeu? Você não resolve um problema fiscal deixando a inflação subir. Em dito isso, qual que é a expectativa? A expectativa depende muito da ação do Banco Central. O Banco Central tem se mostrado, na minha opinião, muito confortável, muito aceitando essa situação dessa inflação subindo. E pior ainda, as expectativas subindo, né? A inflação por ano que vem, se você perguntar por economistas que fazem contas e fazem projeções, ela já está acima da meta. O ano que vem a meta é 3,5% e o mercado já está projetando 4%. Além dos 6% esse ano, que é bem acima. Então, de fato, e quando as projeções sobem, isso quer dizer que as pessoas se sentem mais confortáveis de aumentar o preço de seus serviços e produtos, uma vez que vira consenso na sociedade que a inflação é para cima, e aí você, para se proteger, você é empresário, você aumenta o preço dos seus produtos. E aí cria um processo de círculo vicioso, que a inflação desancora e sobe. Nós já vivemos isso no passado várias vezes. A última experiência nesse sentido foi com o presidente do Banco Central, Tombini, e a presidente Dilma, que a inflação foi para 7%, 8%, e depois exigiu uma fortíssima elevação de juros, né, na primeira metade do governo Temer, para trazer essa inflação de volta. Agora a gente pode estar correndo o risco dessa inflação subir, agora, Galo, que vai forçar em algum momento que o Banco Central aperte as taxas de juros, o que é muito ruim também. Então, eu estou bastante preocupado, eu não acho que nós estamos indo para a hiperinflação, mas eu estou muito preocupado com os impactos que isso possa ter na atividade econômica e na vida das famílias. Então, eu estou um pouco preocupado e estou um pouco curioso para entender o porquê o Banco Central está tão tranquilo com essa inflação andando tão acima da meta. Agora, Galo, você tem uma pressão também de certos produtos, os produtos exportados, as commodities também, que estão subindo, né? Então é um agravante. Aí você soma esses custos que você está colocando, esses nossos custos de, por exemplo, a conta de luz, a maior seca dos últimos 90 anos, aí começa a faltar água, liga a termoelétrica, o custo do quilowatt-hora é mais alto, é aquele insumo que sobe sem ter o que fazer. Combustível é a mesma coisa, carne é a mesma coisa pelo preço de commodities. Então você passa a ter razões para aumentar, depois as empresas têm a obrigação de reajustar, porque precisam proteger o negócio, as pessoas começam a comprar menos. O seu receio é que isso termine como? Olha, em primeiro lugar, você coloca bem, tem fatores que são chamados choques temporários, que são essas altas de preços dos produtos que a gente exporta, o preço da energia, que porque está chovendo pouco, vai ter que subir, e aí o preço da carne, porque tem uma demanda externa maior, sobe, e assim por diante, né? O preço do metal sobe, tudo sobe e tal. São choques temporários. Eu falo, tudo bem, enquanto esse choque ficar aí e amanhã ele acaba, ótimo. O problema é se ele contamina a expectativa e esse choque que era localizado se espalha por tudo. Entendeu? Mesmo em setores que não estão tendo problema de custos, começam a subir seus preços, defensivamente. Se você vê a inflação subindo, você fala, não, mesmo que meus custos não subam, eles vão subir, então deixa eu já me proteger e aumentar preço. Numa economia como a nossa, que tem muito monopólio nos setores industrial, principalmente, de alimentos, principalmente, e também em serviços em alguns setores, você tem, de fato, o risco das empresas simplesmente aproveitarem esse momento para subir suas margens e sufocarem a demanda. Onde isso acaba? Eu boto fé que nós temos um sistema de metas de inflação, que temos um Banco Central independente, com metas, com um objetivo claro de proteger o valor de compra da moeda, então mais cedo ou mais tarde, espero que seja mais cedo, esse Banco Central vai ter que reagir. Se ele demorar muito para reagir, ele vai ter que subir muito o juro. Quanto mais tempo o Banco Central espera, mais ele tem que subir o juro. E aí ele vai dar um tranco na atividade. Então o grande problema é que a inflação, no primeiro momento, é um alívio fiscal, num segundo momento, ela representa um tranco monetário, um aperto na taxa de juros, que depois te leva a uma recessão. É o famoso voo de galinha, que eu já falei aqui umas 5 vezes.
o Galo falando de voo de galinha. O voo de galinha, galinha é aquela ave que tenta dar um voo e é muito curto. Então, a gente que está tendo agora uma recuperação na saída do Covid, a economia volta a crescer, volta o consumo para o mercado, volta a serviço. Então, isso vai dar uma acelerada na economia. Agora, se essa inflação continuar onde está e as expectativas continuarem a subir, o Banco Central vai ter que subir os juros, e aí, com isso, essa aceleração de atividade, ela cai, interrompe essa recuperação, e aí a economia vai dar um voozinho de galinha de 1 ano, e aí, daqui a 1 ano, a gente volta de novo a uma recessão. Por quê? Porque a gente descuidou do lado monetário. É uma coisa muito preocupante, olhando agora em retrospectiva, nós estamos indo para o ano de eleição, uma incapacidade dos governos brasileiros, seja de esquerda, seja de direita, tal, de manterem o mínimo de bom senso macroeconômico. Ora, eles gastam demais no ponto de vista fiscal, sem ter o dinheiro. Aí eles abaixam o juro demais porque a economia está afundando, aí a inflação sobe, eles demoram para reagir, aí o problema fiscal aumenta, o governo demora para cortar gasto. Está virando uma constante de novo. A gente tinha saído disso, né, tentado sair disso, e sempre volta ciclicamente. É uma coisa engraçada, né? E preocupante. Engraçada no tempo sarcástico, no meu. Estou sendo sarcástico aqui um pouquinho. Mas é preocupante, viu, Eneg? É preocupante porque mostra que não tem mesmo um grande compromisso da sociedade como um todo com o bom senso fiscal e monetário. Então a gente fica caindo de crise em crise. Ora é uma crise cambial, com o dólar disparando, ora é uma crise fiscal, com a dívida pública disparando e os juros disparando, ora é uma crise monetária, com a inflação subindo, enfim. A gente não consegue manter essas 3 coisas básicas, são muito básicas, isso aí não é básico. Vivendo com essas crises, você não cresce. Então, me preocupa um pouco, né? O Brasil não consegue sair desse ciclo de crises macroeconômicas decorrentes de decisões de política pública muito, muito ruins, né? Essa crise hídrica, por exemplo, é uma bola cantada. Nós já tivemos uma no passado e agora, há alguns anos, a coisa foi piorando e ninguém fez nada. Não se investe, não se estuda isso. E você é atropelado pelos fatos. É a natureza. Eu falo, pô, mas a cada 10 anos no Brasil nós vamos ter um problema desse? É complicado, né? Bom. Enfim, é preocupante. Eu acho que isso vai terminar em alta de juros. Espero que seja menor do que o que foi necessário no passado, mas esse juro aí que nós estamos olhando deve bater seus 8%, 9% aí nos próximos 2 anos. Vamos acompanhar o almoço grátis, Ricardo Galo, nosso engenheiro, não economista, que os economistas não entendam na fala dele, qualquer tipo de crítica à profissão, que ele tem orgulho mesmo de ser engenheiro. Não é crítica, é simplesmente cada um no seu quadrado. Olha lá, não é crítica, eu só quero ficar longe deles. Eu amo os economistas, desde que eles fiquem longe de mim. Até tenho um amigo economista. Até tenho um amigo economista, né, Galo? Eu também tenho amigo economista. São poucos, mas... Já dei até vinho para eles, cerveja, eles se comportaram, sabe comer com garfo e faca. Entendi o seu amor pelos economistas. É perguntar a opinião para economista. Eles falam de um lado e do outro, quer dizer, você nunca tem uma opinião. É como você vai no médico, você pergunta o que você tem. Pode ser diabetes, mas também pode ser gastrite. Nós não sabemos. Valeu, Galo. Almoço grátis, Ricardo Galo, que volta na quinta-feira da semana que vem. Abração.